Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 1. Enquanto isso, eu vou partilhar aqui a tela, preparei uns slides para que a gente possa, de maneira mais paulatina, explicando com calma. Um momentinho. Acredito que já podem ver. Já podemos Conseguem ver a ver tela? sim. A pastora iria só. Graças a É Deus. perfeito, agora já está no modo de apresentação, está perfeito. Ok, ok. Então vamos lá, vamos à palavra primeiramente, e diz assim, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Mas antes eu quero fazer uma oração. Eterno Deus, poderoso Pai, eu estou aqui nas tuas mãos, Senhor, mais uma vez, Rei da Glória. E quero te pedir, Senhor, que eu seja instrumento nas tuas mãos. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Rei da Glória, que a tua palavra seja, Senhor, falada nesta noite. Rei da Glória, e todo o impedimento eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Desde já, para Amém. confirmar, eu tenho até que horas? Para que a gente não... Diaconisa, nós estaremos aqui até 21h50. Amém. Então vamos lá. O tema proposto é relacionamento e dependência emocional. Algo que, para mim, é muito sugestivo, porque podemos dizer que é um mal do século, é algo que o mundo hoje tem enfrentado, dependência emocional, relacionamento, é algo que nós devemos, como igreja e como cristãos, falar muito a respeito disso. E por isso eu quis aqui ler Salmos 1, porque antes de tocar em qualquer assunto, antes de tocar em qualquer tema, nós precisamos saber que somos guiados por uma palavra. E essa palavra não é a palavra de homens ou de sábios, mas é a palavra de Deus. Ela é que a nossa base, ela é que nos encaminha para toda e qualquer direção. Então, Salmos 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda por aí em qualquer conselho, mas ele anda guiado pela palavra e medita nela dia e noite. Então, é de louvar também esse tema, essa iniciativa, porque realmente os relacionamentos têm sofrido grande deformação pela sociedade e pelo mundo onde vivemos. E nada melhor do que alinharmos tudo à palavra de Deus e ao que Deus diz. Então, para a gente poder compreender, eu quero aqui falar um pouco do que é relacionamento. O significado dessa palavra quer dizer, relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade, mas no caso aqui nós estamos falando homem e mulher, que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Atenção, com os mesmos objetivos e interesses. E todo tipo de relacionamento envolve o quê? Convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. E ao ler essa definição, nós já percebemos aqui aonde está alguns erros daquilo que é o relacionamento humano.
e para onde ele vai caminhando. Ou seja, a deterioração desse relacionamento vai caminhando justamente porque a definição dele na prática não está sendo cumprida. Um relacionamento precisa ter objetivos e interesses em comum, em primeiro lugar. E essa convivência que é necessária precisa ter comunicação e atitudes que sejam recíprocas. Ok. Dependência emocional. A dependência emocional, ela prejudica tanto a pessoa que depende, quanto a pessoa que é alvo. Ou seja, num relacionamento onde existe esse fator pesado chamado dependência emocional, ele vai prejudicar os dois, tanto aquele que toda hora está cobrando da parceira essa atenção, quanto para aquele que é sugado o tempo todo e que o tempo todo precisa entregar. Então, por isso é que eu coloquei aqui um relacionamento tem que ter como alicerce, um relacionamento que tem como alicerce essa forma de dependência está fadado a ser nocivo para ambas as partes. E eu frisei aqui a palavra alicerce, porque é algo que nós precisamos compreender. A base de um relacionamento não pode estar em palavras humanas. O alicerce desse relacionamento não pode estar naquilo que eu tenho como falta emocional para mim. A base desse relacionamento não pode estar naquilo que eu acredito ser um relacionamento, ou naquilo que eu vi os meus pais, eu vi na casa dos meus pais e agora eu quero reproduzir. Mas a base desse relacionamento precisa estar unicamente alicerçada na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E o que tem acontecido hoje em dia? Infelizmente, nós não estamos procurando solução na palavra, mas estamos procurando solução no mundo. E essa solução que nós estamos procurando no mundo, cada vez mais o mundo tem colocado para nós que o mais importante, então, o melhor a se fazer é caminhar sozinho. E prova disso nós vemos quando vamos analisar hoje a juventude e aqueles que estão vindo nessa fase entre os 20, 30, e vamos perceber que essas pessoas agora estão deixando a parte família, a parte unir-se para trás. Estão pensando, estão decidindo que para eles é muito melhor, então, caminhar sozinho. Quando eu tiver vontade de ter alguém, eu procuro. Quando eu tiver certa necessidade, eu vou atrás, mas o melhor mesmo é andar sozinho para não se ferir, o melhor mesmo é estar só para não ter que sofrer, para não ter que lidar com certas coisas, mas enquanto a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Então, essa é a base, nós cristãos precisamos ter isso em entendimento muito claro, que nós, embora as palavras do mundo talvez possa fazer algum sentido para algumas pessoas, para nós tem que estar totalmente fora de cogitação se essa palavra vai contra aquilo que o nosso Deus já escreveu, contra aquilo que está na palavra dele. Deus criou o relacionamento para a família. A união de duas pessoas serve para a construção de uma família, família que está desde o princípio no coração de Deus, família a qual Deus planejou, Deus desejou que assim fosse, Deus orientou como é que seria. Porque ele não colocou o homem aqui e apenas abandonou, mas ele foi dando parâmetros para que isso
seguisse, para que isso fosse um sucesso. Então, não é papel, nós não devemos nos isolar porque vemos pessoas sofrendo em relacionamentos. Não devemos nos isolar porque um dia eu tive alguém que me espizinhou, que me tratou mal e que me colocou abaixo do chão. Não, eu devo erguer a minha cabeça e perguntar para Deus, como eu vou fazer agora para me alinhar? Porque todos nós merecemos ter uma família, todos nós estamos aqui para andarmos em conjunto, em comum, junto, em comunidade. Então, Gênesis 2 é a base para nós. Gênesis é o início de todas as coisas. E lá o Senhor vai dando diretrizes de como ele gostaria que fosse, como é, como deve ser. E ali Gênesis 2:18 diz: E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, uma auxiliadora idônea, de acordo com cada versão. O Senhor disse: não é bom que o homem ande só. Não é bom que esse homem caminhe sozinho. É importante que ele tenha alguém do lado dele. É importante que ele caminhe lado a lado com alguém que vai compreendê-lo, com alguém que vai completá-lo, com alguém que vai ajudá-lo. E isso tudo é a formação daquilo que da família e daquilo que vai nos completar. O que acontece é que nós agora estamos distorcendo. O diabo, ele é especialista em mudar aquilo que Deus escreveu, em pegar aquilo que Deus disse e colocar uma vírgula ou colocar um ponto aonde não existe. E através disso, olhando para palavras distorcidas, nós também vamos modificando aquilo que deveria ser a nossa essência. E então vamos caminhando debaixo de julgos pesados, e então vamos colocando na nossa vida solidão, depressão, ansiedade, coisas que vão se formando cada vez em nós, porque não aprendemos a andar segundo uma palavra, a palavra de Deus. E ele disse o que sobre essa ajudadora? Que ela deve ser auxiliadora, submissa. Mas essa palavra, como já ouvimos diversas vezes por aí, muitas pessoas têm interpretado como nesse desenho. As mulheres têm se colocado muitas vezes nesse papel. O homem também tem nos colocado nesse papel, é verdade. Mas hoje eu quero falar um pouquinho da mulher. Então, eu quero dizer que, às vezes, nós também nos colocamos neste papel, daquela que está abaixo de tudo, aquela que vai se humilhar e vai se abaixar para o homem. Mas, desde o início, nunca foi isso que Deus pensou sobre nós. Quando Deus criou a mulher, quando Deus olhou para a mulher, ele colocou ela como uma ferramenta importante para a união desse homem, para a formação dessa família. Então, essa imagem nada tem a ver com aquilo que Deus sonhou para nós. Mas, às vezes, nós, nessa dependência, nessa carência também, nessa carência emocional de querer nos encaixar a qualquer preço, também aceitamos essa palavra. E muitas vezes olhamos para nós apenas também como um objeto. Baixamos demais a nossa cabeça, onde deveríamos nos colocar como aquelas que auxiliam, colocamos sim como aquelas que estão ali apenas inertes. Mas o significado dessa palavra em hebraico significa ezer. Ezer, que significa o quê? Ajuda. E ela vem de uma raiz que significa oposição, ou seja, ajuda em oposição. Mas o que vem a ser essa ajuda em oposição? Essa ajuda em oposição é aquilo que tem uma visão de uma perspectiva oposta, mas vem para colaborar. Ora, se eu entender bem essa classificação, eu vou compreender que eu estou aqui, mas que eu estou aqui não para me anular como mulher.
Eu estou aqui para ser quem eu sou, mas eu preciso compreender o quê? Que eu tenho uma visão, talvez de uma perspectiva oposta, mas eu vim aqui para colaborar com uma única visão, com a mesma visão. E é isso que nós precisamos ter em mente, é isso que o nosso parceiro precisa ter em mente, e nós mesmas também precisamos ter em mente. Eu não preciso me anular, eu não preciso esquecer de quem eu era. E muitas mulheres, ao longo dessa caminhada, têm se anulado, têm se apagado, têm deixado de ter vida, porque pensa que isso é a submissão. Não. Deus, quando disse que você seria a auxiliadora idônea, ele disse: você vai trazer a tua experiência, aquilo de melhor que te formou, aquilo de melhor que está em você, e agora você vai pegar nessa parte tão boa e vai encaixar junto para colaborar com a missão, com a visão dessa família, com a visão desse cabeça. Então, nós compreendendo, quando nós compreendemos realmente essa palavra, esse significado, nós agora precisamos olhar para nós e perceber, será que eu estou ajustada a isso? Ou será que eu estou sendo empurrada para uma direção contrária a isso? Será que realmente eu estou aqui como uma peça importante, alguém que também pensa, alguém que também tem opinião, mas que não impõe, mas ajuda? Ou será que eu estou aqui apenas como um objeto, alguém apagado e anulado, alguém que não pode falar nada, ou alguém que nem se permite falar? Porque algumas mulheres foram tão caladas, algumas mulheres foram tão silenciadas, que até o seu pensamento ela tenta abafar. E tudo aquilo que ela tenta fazer, ela também já se tranca, ela também acredita que a palavra dela e que o pensamento dela e que o que ela trouxe com ela nesse relacionamento não tem nada e não vai poder ajudar. Mas isso é uma mentira do inimigo, porque o que Deus falou a nosso respeito é o que vale. E o que ele disse para a mulher é que você será ajudadora idônea. Tanto nós vemos em toda a caminhada de Jesus, ele sempre vem acompanhado de uma mulher. As mulheres são aquelas que apoiaram o ministério de Jesus, porque ele veio para olhar para nós que estávamos ali tão oprimidas, que estávamos sendo tão humilhadas, talvez o entendimento foi tão errado, que o mundo estava a tratar os homens e a sociedade, nós mesmas, a nos tratar tão embaixo que ele veio e nos ajustou, nos colocou agora numa posição ideal, numa posição certa, na posição daquela que completa, que ajuda, que resolve, que olha para aquela situação e diz: vamos juntos, vamos fazer, vamos criar, vamos construir. Essa é a mulher. Essa é a mulher que Deus escreveu em Gênesis. Essa é a mulher que Deus idealizou para um relacionamento. Então, nós precisamos, para falar de dependência emocional, de relacionamento, precisamos primeiramente compreender esse nosso lugar, esse nosso papel, a nossa identidade, quem nós somos. Então, olha só que interessante. Quando Deus observou todo o seu trabalho e também viu que a sua principal criação, Adão, né, precisava de uma companheira, uma auxiliadora, alguém que fosse como ele e que pudesse compartilhar dos mesmos desejos que ele. Olha só, o homem estava ali diante de Deus estava diante de toda aquela criação. Tinha ali animais, parceiros, elefante, leão, com a leoa, todos aí juntos, mas o homem não tinha nada ali que ele completasse. O Senhor está dizendo, não, esse homem veio para dominar sobre tudo isso. Mas ele não pode andar assim sozinho, ele precisa de alguém que seja como ele. Ele precisa de alguém que possa compartilhar desses desejos com ele. E aí o Senhor, que é perfeito, então, cria a mulher. Deus prepara
Adão para esse matrimônio, cria a mulher. E ele faz Adão, então, sentir essa necessidade, como eu falei, lá no Gênesis 2, se eu não me engano, versículo 20. Ele diz, esse homem precisa, esse Adão precisa ser correspondido. Adão ali está sentindo a necessidade porque ele vê cada um com a sua correspondente, mas ele não. Então, Deus dá aquele toque perfeito e cria a mulher. Então, eu quero falar para as mulheres que estão aqui hoje, que estão me ouvindo hoje, e os homens também, obviamente, mas eu preciso despertar hoje a sua consciência de você, que você compreenda que a sua dependência não está no teu parceiro, não está nos teus filhos, não está em outras coisas, não está em comida, porque às vezes também nós colocamos dependência emocionalmente na comida, é comer para satisfazer algo que a gente não sabe, um vazio que a gente não sabe. Mas eu digo e repito para você aqui nessa noite, a sua dependência está em Deus e deve estar em Deus. Ele é que te fez, ele é que te criou, ele é que tem a chave para tudo se organizar. Então é importante que a gente compreenda isso. E fica bem claro, então, que existem papéis. Nós não estamos largados aqui apenas para fazer o que der na sua cabeça. Principalmente depois que você agora se uniu a alguém. Então, o homem, ele foi chamado para o exercício de autoridade e cuidado pastoral da sua família. Ele é a autoridade de Cristo, como a autoridade de Cristo sobre a igreja. É bíblico, está escrito. E a mulher, ela foi chamada para ser suporte nessa missão, auxílio nesse processo, esse processo de cuidado com a família, de crescimento, de ajuda, de auxílio. Essa mulher veio para auxiliar tudo isso. O que tem acontecido hoje em dia é que os papéis estão trocados. E nós agora estamos fazendo cada um aquilo que lhe dá na telha, aquilo que lhe dá na cabeça. Eu me caso com alguém, mas eu agora só procuro ver o meu lado. E ele só procura o lado dele. E assim nós estamos cada vez mais separados, cada vez mais distante daquilo que Deus planejou para a família, para o relacionamento. Então, eu não quero olhar ainda para o papel do meu marido, eu não quero olhar ainda para o que ele está ou não está fazendo, mas eu preciso agora fazer um exercício de me colocar na posição em que Deus inicialmente já me colocou e da qual eu jamais deveria ter saído. E eu preciso agora fazer uma análise e ver, será que eu estou nesse papel, chamada para ser suporte nessa missão? Mas um suporte que compreende também o seu valor e que sabe exatamente o que isso quer dizer. Então, olha essa definição, eu acho muito interessante, de relacionamento. Relacionamento é um jubiloso conflito. Jubiloso conflito. Parece já um paradoxo, né? Mas a nossa vida é cheia de paradoxos. Relacionamento é um jubiloso conflito de duas pessoas livres e autoconscientes, mas que se regozijam nas individualidades umas das outras. Significa que essa união não é união de pessoas que sempre vão concordar, não é a união de pessoas que pensam milimetricamente igual. Elas são livres, elas são seres pensantes, conscientes, elas se uniram, mas elas agora se alegram nas individualidades uma das outras. Eu olho para o meu marido e vejo o quanto ele é diferente de mim. Nós somos muito diferentes, mas nós conseguimos ali nos alinhar nessas individualidades, porque existe o quê? O desejo de um completar o que falta no outro. É o que eu costumo dizer, orar pelos defeitos, mas abraçar aquilo que é a qualidade, enaltecer a qualidade.
e orar para aquilo que você vê como um defeito, aquilo que está pesado, que está difícil, mas eu não posso fazer o contrário, querer colocar o meu parceiro para baixo, porque eu reconheço que ele tem muitos defeitos e eu muitas qualidades. Então, após a criação da mulher, Adão acorda e ele olha para ela e ele fala a frase mais perfeita. Esta é agora osso dos meus ossos e também carne da minha própria carne, e ela se chamará mulher. Ambos agora são uma só carne, podendo compartilhar e auxiliar a vida um do outro em todas as questões, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Isso foi e é a, a coisa mais perfeita que Deus fez. O homem para a mulher para o homem. Desse jeitinho é que Deus nos criou para relacionamento. Mas acontece que a Bíblia e a história e a vida não acabou em Gênesis 2, na perfeição, naquela criação onde um é para o outro, onde Adão se declara para Eva e ela também está ali para ele. O pecado entra no mundo. Nós já sabemos tudo o que aconteceu ali no Gênesis. O pecado chegou. E aí mudou tudo. Tudo começou agora a ficar esquisito, diferente, distorcido. Então, quanto mais você se afasta de Deus, mais o pecado vai interferir na sua relação. Ou seja, quanto mais você vai se afastar daquele padrão que Deus criou, homem e mulher, você agora acha e decide, e através do seu muitos estudos, do seu doutorado, porque você é uma pessoa que estudou muito e você decide que mulher já não é assim como Deus falou, mas é como eu penso que é. E eu vou dizer para você que o teu estudo, o teu diploma, não é nada diante da sabedoria de Deus. Então, quanto mais você se afastar e se colocar você mesma como a diretora, a que dirige, a que conduz a sua vida, mais o pecado vai interferir na sua relação. Mais as coisas, os defeitos vão sobressair, mais pesado será caminhar com essa pessoa, mais difícil será todos os dias ter que conviver com aquilo que são os seus defeitos. Por quê? Porque nós estamos nos afastando da palavra que nos uniu, da palavra que disse a verdade sobre nós. Então, a nossa obrigação agora é fazer o caminho de volta, de retorno, aquilo que Deus disse. E aquele que se reconhece muito distante disso, começa agora a dar passos, então, de volta. Eu convido você a fazer uma introspecção, de acordo com o que vamos falar ainda mais um pouquinho, para que você possa perceber e compreender. Se você estiver muito longe, não hesita, volta correndo. Não pensa muito, volta correndo para o papel aonde o Senhor te colocou. Mulher como deve ser a mulher e homem como deve ser o homem. Deus é Deus de princípios, né? E é o que eu disse, se a gente quebrar esses princípios, também não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o princípio nada mais é do que conjunto de normas ou padrões que devem ser seguidos, condutas a serem seguidas por uma pessoa ou instituição. E para nós aqui, nós já sabemos e já estamos cansados de ouvir isso, os nossos princípios estão na palavra de Deus. E nós seguimos com muito afinco, e como diz essa palavra, meditando de dia e de noite nessa palavra, nós seguimos essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que Deus disse a nosso respeito. E eu gosto dessa ilustração e trouxe ela aqui para que a gente possa perceber que esse vaso é como se fosse os princípios, ou seja, aquilo que Deus criou como normas para nós, aquilo que Deus falou a nosso respeito. Esse é o formato.
que Deus falou, homem e mulher. Mulher seja submissa ao seu marido, homem ame a sua esposa. E o Senhor foi falando como nós deveríamos ser. E isso aqui são os princípios, isso aqui é a norma, é o formato de Deus. E essa água é o amor, é o relacionamento. E eu quero dizer, para que essa água seja derramada, assim como ela está, da maneira que ela precisa estar exatamente assim, dentro desse princípio. Porque se ela sai daí, essa água é espalhada, essa água é dispersa, essa água se perde. Para dizer que nenhum relacionamento vai existir, vai subsistir, se nós não soubermos compreender que o amor também está baseado em princípios, está baseado também na decisão de cumpri-los, na decisão de firmá-los, de estar como deve ser. Então, não adianta, às vezes a gente ouve muito dizer se amavam tanto, mas separaram. Eles se amavam, nós víamos aqui, era muito amor, mas casou, ficaram tantos anos a namorar, foi casar, separaram-se. Porque justamente não basta apenas dizer eu te amo, aquele sentimento, mas nós temos que ter aquela decisão de dizer eu te amo, e não o sentimento, basicamente dizendo, nós devemos caminhar sempre formatados por este princípio. Com os princípios do mundo, não vamos chegar a lugar nenhum, mas se nos basearmos na palavra, esse amor sim vai prosperar, esse amor e esse relacionamento vai avançar de forma saudável. Então, existe uma ordem natural, desde o início, lá em Gênesis. Então, eu quero dizer, tudo muda quando você muda. A estrada é uma só, como nós estamos vendo aqui nessa paisagem. A estrada é essa. O Senhor já deu a diretriz, o Senhor já deu o caminho a ser percorrido. O caminho é esse. Mas, se nós quisermos mudar esse caminho, também vamos ter que agora arcar com as consequências daquilo que virá também no meio do caminho, porque se você muda, tudo muda. Se você mudar, a paisagem também muda. Então, devemos andar nessa direção, porque a queda veio e deformou os relacionamentos. Através da queda, agora já não é mais aquilo. Nós olhamos às vezes, e muitas vezes a gente vê isso em filmes, em séries, televisão, nós vamos ver padrões de relacionamento que nada tem a ver com aquilo que Deus disse. Agora está se ouvir falar muito em trisal, não é mais casal. Agora ouve-se falar relacionamento aberto, ou seja, quando eu estou aqui, se eu enjoei do meu marido, se ele está muito chato, então eu tenho toda a liberdade de ir procurar um pouquinho outra pessoa, ficamos aí um mês, depois deixo a pessoa, volto de novo para o meu relacionamento, mas nada disso é o que Deus diz. E tudo isso, quanto mais nós vamos nos afastando, nós vamos sendo deformados, e por isso vem esses sentimentos, essas dependências que vai deixando o homem cada vez mais escravo daquilo que é o sentimento, a emoção, que vai nos deformar, que vai nos matar, que vai nos colocar em caminhos que Deus não desejou para nós. Então, nós precisamos estar bem focadas naquilo que são os papéis, o lugar. E eu costumo sempre falar a respeito disso, e eu digo, você, muitas vezes, quando eu estou a aconselhar, eu digo, você precisa voltar para o seu lugar. Voltar para o seu lugar, assumir o seu papel. E esse assumir o papel realmente é você compreender aquilo que Deus disse e não desviar deste lugar, de jeito nenhum. Porque quando Deus disse que a mulher deveria ser submissa, ele disse a submissão como realmente ela é. Ele não disse nada a mais e nem a menos do que isso. O que tem acontecido é que nós estamos tomando extremos da situação. Então, conhecer e assumir os papéis instituídos por Deus para o homem e a mulher é um princípio já fundamental para o sucesso do relacionamento, para o sucesso desse casamento, para que ninguém venha subjugar
ninguém dentro dessa casa, para que ninguém venha colocar peso em cima de ninguém. Cada um no seu lugar. Se cada um assumir o seu lugar, não vai acontecer isso. O que acontece, como eu já disse, nós estamos andando em extremos. Então, machismo hoje em dia vai vir para deformar o papel do homem, para dizer para o homem o que ele deve ser, algo muito distante daquilo que Deus disse. Mas também, em contrapartida, o feminismo também vem deformar o papel da mulher. E é aquilo que eu já disse, muitas de nós já sofremos muito. Já vimos alguém da nossa família sofrer muito emocionalmente, já vimos os mais antigos, pai, mãe, lá atrás, avós, e muito atrás ainda, talvez o papel da mulher era ainda pior. E por conta disso, a nossa mente, a nossa mentalidade foi tão deformada que nós colocamos na nossa cabeça: eu não preciso de homem para nada. Homem não vai levar lado nenhum. E fomos caminhando através dessa palavra. E fomos colocando como base essa palavra. Deixamos de lado a palavra auxiliadora e colocamos de lado a palavra eu sou mais do que suficiente. E fomos caminhando. E realmente fomos progredindo. Vamos ver hoje em dia mulheres que se formaram, que estudaram mesmo, que têm grandes cargos corporativos, mulheres que avançaram na sociedade, e isso é de tirar o chapéu, isso é maravilhoso, porque isso só mostra o valor que Deus colocou em nós. Mas também vamos olhar, não digo todas, mas grande parte, uma parte delas que estão se sentindo solitárias, que estão se sentindo mesmo sozinhas, e que muitas vezes já tentaram caminhar com alguém, mas não conseguem, porque ou ela se coloca no papel de dependente emocional, ou é aquela que vai subjugar esse homem e dizer: não se atreva a me falar ou a me pedir nada. E é o que eu disse, os extremos são perigosos. Nós devemos caminhar no equilíbrio, e o equilíbrio é a palavra de Deus. O equilíbrio é aquilo que Deus falou sobre nós. Nada mais e nada menos do que isso. Então, para que haja harmonia nesse relacionamento, nós temos que conhecer essa base. E a base para nós mulheres, está escrito, esposas, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Nós devemos estar ali como sub nessa missão, como auxiliadoras nessa missão agora de construir família, de educar filhos, de construir os nossos sonhos juntos. Não podemos ser nada mais e nada menos do que isso, mas devemos ser justamente o que Deus falou a nosso respeito. A nossa fonte é sempre a palavra. E é por isso que eu volto aqui no Salmos 1. Mas eu quero frisar o versículo 13, que diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero dizer aqui, mudar ali onde está escrito bem-aventurado o homem, eu vou dizer bem-aventurada é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, que conheceu essa palavra, porque ela será como essa árvore plantada junto ao ribeiro. Essa árvore, ela tem como fonte de alimentação dela a água, porque ela está plantada junto ao ribeiro. E essa mulher tem como a fonte dela, a principal alimentação, a água viva, a palavra de Deus. É através disso que ela se alimenta, é através disso que ela subsiste, é através disso que ela frutifica, é através disso que ela permanece de pé. Então, por isso, eu tenho que reforçar mais uma vez: não olha para o seu marido para dizer para ele que ele não vale nada, ou para dizer para ele que eu estou aqui para você me pisar. Não, nenhuma coisa nem outra. Você
olha para ele como alguém que você veio para auxiliar. Mas tudo que você precisa de sustento está em Deus, está na palavra, porque você está plantada junto a ribeiro de águas. Aquela árvore que está na própria fonte da água não vai procurar alimento a metros de distância, não. Não vai procurar alimento no solo, não vai procurar alimento em pedra, ela vai procurar na própria fonte, porque ela já está na fonte. Então, se você está nessa fonte, toda vez que tiver difícil, toda vez que tiver complicado, procura o sustento na fonte, procura o alicerce na fonte. O Senhor diz que você tem valor. Então, você realmente está aqui para ajudar e para fortalecer esse relacionamento, para caminhar junto com o seu esposo, com aquele que Deus colocou no teu caminho. Então, vamos entender bem, a submissão não é autoritarismo. Então, se ele está te tratar dessa maneira, você precisa compreender, não é autoritarismo. A submissão não é machismo. A submissão não é anulação da minha pessoa. Eu já aqui não posso ter voz para nada. Eu me calo, eu fico calada e a minha opinião não serve para nada. Não é isso. Não é dominação. Mas a submissão é estar debaixo da ordem de alguém, quem o Senhor colocou como cabeça do teu lar. Então, para as solteiras, não sei se tem aqui solteiras, compreendam bem essa palavra, entendam quem você está ali colocando como aquele que vai ser o teu cabeça. Quem o Senhor colocou você, quem o Senhor te colocou como cabeça? Essa pessoa agora, você está debaixo da orientação dessa pessoa. E você veio agora para quê? Para apoiá-lo naquilo que ele agora planejou. Ano que vem, vamos comprar um terreno e vamos construir uma casa. Então, eu estou junto contigo, esposo, marido, eu estou com você, então, nessa missão, essa missão que é para o bem de todos nós, e eu vou te apoiar nisso. No que, qual é a minha qualidade, o que, que eu tenho de bom aqui, que vai agora contribuir para essa caminhada? Vamos juntos, vamos avançar. Então, submissão é o que ajuda, é sustentar a missão, é dizer, não desiste, marido, essa tua ideia é assim mesmo, vamos lá. Se ele desanimar, você lhe ajuda. Se ele tiver fraco, você ajuda, você vai lá e você apoia. Isso é a submissão. E eu gosto dessa analogia do piloto e o copiloto, para dizer que não existe aqui menor ou maior, mas existe aquele que vem com plano de voo e que tá com o plano de voo na mão. E existe o copiloto que está ali para apoiar quando ele disser vamos para a direita, vamos. Quando ele disser vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Olha, nesse momento tem muita turbulência, convém sentar e pôr os cintos, vamos fazer isso. Olha, esse momento o céu está limpo, o céu está maravilhoso, vamos avançar para chegar mais rápido no nosso destino. Vamos! É piloto e copiloto. Os dois ali têm importância. Imagina piloto e copiloto a discutir num voo. O que pode acontecer nesse voo? E com todos que estão nele. Então, para te fazer compreender que uma vez que você decidiu por essa pessoa, você entrou num voo com ele. E agora vocês dois estão nas alturas, estão aí no ar, a metros e metros de altitude. E não tem mais para onde sair. Se você quiser começar a fazer guerra de lugar, o que pode acontecer é esse avião cair e todos que estão nele vão perecer. Mas se você disser, o plano de voo é esse, vamos avançar, vamos avançar. Então, quem ainda não casou, quem ainda é solteiro, procura um bom piloto para esse avião. Olha para ele e tenta perceber, será que ele tem capacidade de pilotar esse Boeing com muita gente dentro? Se ele tem essa capacidade, vamos embora.
Mas tem homens que até já dão sinais antes, mas isso é um assunto para outra ocasião. Não vem ao caso, mas vamos continuar. A mulher, ela deve permitir ser conduzida por esse homem. E eu digo permitir por quê? Não existe aqui nada em opressão. Tudo que Deus faz é liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos livres, livres até para dizer eu não quero seguir a Deus. Nós somos livres. Então a mulher, ela está aqui e ela permite ser conduzida por esse homem, porque ela acredita que ele é um bom piloto para esse avião. Então, quando eu estou agora dependente, não emocionalmente de alguém, mas dependente do próprio Deus, eu começo a olhar para esse homem como sendo aquele o qual Deus vai lhe usar. Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe capacitar. E agora eu permito-me ser conduzida por ele. O erro aqui e a opressão que acontece nesse caso é quando essa mulher já nem acredita, olha para esse piloto e diz: esse aqui vai me levar aonde? Uma vez que você já aceitou que ele fosse o piloto. Mas agora vocês estão em altitude, lá em cima, nas alturas, e você decide que você é que sabe mais que ele. Até porque você estudou e ele não estudou. Até porque você tem um cargo melhor que ele. Teu emprego é melhor que o dele. E aí você decide, então, que esse homem não consegue conduzir. Você agora é que vai sentar no lugar do piloto. Você agora é que senta como piloto e diz, com licença. Às vezes, com licença. Às vezes, sai para lá que eu é que vou pilotar esse avião. E aí, isso mostra o quê? Que nós estamos fora da postura. E quando nós andamos fora dessa postura, o que vai acontecer com a outra pessoa é que ela vai cada vez mais estar apagada dentro dessa relação. E é isso que nós vamos chamar de justamente de um relacionamento que é abusivo, de um relacionamento que vai oprimir o outro. Por quê? Porque essa pessoa agora também está sendo apagada daquilo que é a missão que foi colocada para ela. Afinal de contas, Deus disse a esse homem que ele seria o cabeça dessa relação, que ele é agora o cabeça, ele é aquele que tem a missão na mão. Mas você, como tem a inteligência toda, você, como tem agora aquela autoconfiança tamanha, começa a olhar para ele e dizer: você não consegue, quem consegue sou eu. E cada vez mais você está a matar o seu parceiro, ao invés de ele colocar no lugar que ele deveria estar. Então, atitudes que mostram que nós estamos fora da postura. É a ingratidão, por exemplo. Esquecer tudo que ele fez. Esse homem que está vivendo contigo, alguma coisa boa ele fez na vida. Não é possível que até que você se casou, desde que casou até agora, nunca fez nada de bom. Eu não vou dizer daqueles homens que talvez já deformaram o seu caráter, mas mesmo esses que deformaram lá no início, para você dizer o sim, alguma coisa boa você viu nele, alguma coisa interessante que você, e produtiva você olhou para aquele homem e enxergou nele. Então, agora que você já está com ele no voo, em altitude muito elevada, você precisa olhar para ele e perceber, não, ele tem algo de bom, eu não posso ser ingrata em tudo. Mas eu tenho que olhar para ele e tentar perceber o que ele tem também de bom. Tentar puxar nele aquilo que é a qualidade dele. A arrogância também pode destruir e mostrar que nós estamos fora da postura. Se eu tivesse feito, eu terminaria muito mais rápido. Quem nunca? Uma mulher tem certas habilidades que homens não têm. E às vezes você é rápida mesmo em resolver um certo problema,
em resolver um problema no banco, em resolver uma questão prática da escola, em resolver uma questão burocrática. Às vezes você é aquela pessoa que tem isso como muita facilidade. Mas a tua atitude diante disso vai colocar você fora da postura e o teu marido fora da postura. Vai colocar ele agora como seu dependente, porque se você tivesse feito, terminaria mais rápido que ele. Ou seja, dá licença que eu vou sentar no lugar do piloto, porque eu sei fazer e você não sabe. E aí, quando eu começo a fazer isso, esse esposo começa a se sentir inferiorizado na posição dele. E eu começo cada vez a estar, uau! O individualismo, eu quero do meu jeito. Eu quero do meu jeito. Tem que ser. Nós dizemos a casa é nossa, mas se ele quiser pintar a parede de branco, você vai dizer: não, eu não quero branco, porque eu sempre sonhei pintar de bege, eu quero bege. E nas pequenas coisas nós vamos mostrando o nosso individualismo. E isso tem acontecido, sim, nas mulheres. Nós não permitimos que o homem muitas vezes escolha um móvel para a casa que também é dele, para o quarto que também é dele. Às vezes ele tem uma preferência e nós não permitimos. Muitas vezes o nome do meu filho vai ser esse, porque eu, desde criança, sempre sonhei com esse nome. Você sempre sonhou, mas você não casou sozinha. Você tem alguém agora que é o cabeça dessa relação e você precisa também colocar isso nele. Você tem que pôr responsabilidades no teu esposo. O teu esposo precisa ser aquele que vai sentir-se responsável, mas você está fazendo o contrário, você está a anular o papel dele de homem. Você está a enfraquecer a masculinidade deste homem. O desrespeito, nem levo em conta a opinião dele, é o que eu já falei, a gente decidiu e ponto final. Eu quero que seja assim, não vai ser e pronto. Quando ele vê, já está. Quando ele vê, você já comprou. Quando ele vê, você já colocou. Quando ele vê, já está tudo feito. Quando ele vê, já está decidido. E você, às vezes, nem sequer pediu a opinião. E tudo isso, você pensa que está se sentir bem com isso, mas você está a enfraquecer o seu parceiro e colocar mais peso sobre as suas costas, porque cada vez mais ele vai acreditar naquilo e vai ficar dependente de você para que as coisas sejam resolvidas. Então, nós precisamos saber nos posicionar nas primeiras pequenas coisas. E saber falar vai fazer toda a diferença. Você, por exemplo, vai falar: você não viu que a lâmpada está queimada? Por que ainda não trocou? E às vezes a gente vai falar assim porque já está cansada, às vezes eles demoram mesmo um pouco. Mas se em vez de você falar isso, você disser: amor, a lâmpada queimou, você pode trocar, por favor? Talvez a maneira de falar faça ele se sentir importante, faça ele se sentir necessário naquela relação. Nós estamos anulando o papel do homem, fazendo com que ele se sinta indiferente, tanto faz. Não, nós precisamos fazer com que ele se sinta necessário na relação. Em vez de você falar: eu vou passar uns dias na casa da minha mãe, eu decidi, vou para lá. Você diz: eu gostaria de passar uns dias na casa da minha mãe. Você se incomoda? Ao invés de você dizer para os teus filhos: seu pai não deixou, mas eu vou convencer, não se preocupa, filho. O seu pai não deixou, mas vou dar um jeitinho aqui e eu vou resolver. Ao invés de você dizer isso, você diga: eu vou perguntar ao seu pai por que ele não deixou. Porque eu tenho que colocar o meu marido no papel dele, mesmo que às vezes você vai pensar: esse homem também não reage, eu é que vou à frente. Não, se ele não reagir, você lhe empurra para o lugar dele, mas não senta no lugar dele. A pior coisa que nós vamos fazer, que nós fazemos para o nosso relacionamento é isso. Então, saber falar faz a diferença. Deixa que eu faço. Eu sabia que você não ia dar conta. Deixa, eu vou resolver. Mas você pode dizer: você precisa de ajuda? Ainda não resolveu aquele problema aí com o cartão do banco?
Quer que eu vá lá? Quer que eu resolva? É diferente. Eu te avisei que não daria certo, você nunca me ouve, eu já te falei. E quem nunca, né? Nós mulheres percebemos as coisas muito rápido e às vezes vamos falar mesmo, olha, essa pessoa não presta, mas ele não ouve. Mas quando dá errado, a nossa língua coça para dizer, eu sabia que não ia dar certo. Mas se, em vez de dizer isso, nós dizer, que pena, o importante é que você deu o seu melhor, é que você tentou por nós, é que você tinha intenção pela nossa casa, pela nossa família. Coloca ele no lugar dele. Você corre demais. Nunca mais vou andar de carro com você. Você para conduzir parece um maluco. E às vezes a gente tem razão. Mas em vez de dizer isso, diga: eu sei que você é um excelente motorista. Mas eu tenho medo, anda mais devagar, amor. Ele vai derreter, com certeza. Você está ali empurrar para o lugar dele, e ali é o lugar onde ele tem satisfação, ali é o lugar onde ele vive, onde ele tem vigor. Esse é o lugar que o homem vai brilhar, não é no lugar de depreciação. Então, numa relação de casal, os dois têm o mesmo valor. Não existe maior e nem menor. Existe formato diferente. Fomos feitos de maneiras diferentes, preenchidas com coisas diferentes, mas temos o mesmo peso. Deus não nos olha com diferença, mas nós temos papéis diferentes nessa jornada. Então, para que não haja a depreciação nem de um e nem de outro, para que não haja, então, aquele que vai ser humilhado na relação. Nós precisamos entender de uma vez por todas o nosso papel. E eu gosto dessa ilustração, que é como se fosse o botão e a casa. Os dois têm funções diferentes, mas ficam tão perfeitos juntos. Os dois são totalmente diferentes. Se você abrir essa camisa, você vai ver o botão e a casa parece que não tem nada a ver, mas quando eles se encaixam, fica tão harmonioso, fica tão perfeito, porque cada um está sendo o que deve ser, cada um está pleno nessa relação. Ninguém está humilhando ninguém aí nessa relação. O botão não quer ser casa, nem a casa quer ser o botão, mas os dois se completam, só querem se completar. E quando se completam, o resultado é esse: perfeição, harmonia, beleza. Então, ninguém aqui tem que humilhar ou subjugar ninguém. Eu só preciso olhar para mim e me colocar no meu papel. E o homem também olhar para ele e colocar-se no papel dele. É necessário que haja, então, equilíbrio. Nós procuramos um parceiro, afinal de contas, justamente por quê? Algo que eu não tenho. Se fosse tudo igual, não daria certo, seria chato, monótono. Mas alguma coisa diferente que me completa, isso que é bonito. Por isso é que eu gosto dessa analogia. O botão se fechando com a casa, porque um completa o outro. Tem algo que eu não tenho, mas quando eu estou junto, fica tão bonito, fica tão lindo. E é assim, o feminino precisa do masculino. Tudo do feminino vai ficar bonito no masculino. E o masculino precisa do feminino. Então, se ele é o cabeça, a condução dele, se você está andar com esse homem sem confiar na condução dele, você vai ver ele cada vez a te dar mais trabalho, mais ele vai te aborrecer, ou ele vai se afastar de você, ou ele vai procurar alguém que faça isso, ele se sentir dessa maneira. Então, respeita quem ele é, respeita as suas origens, respeite da onde ele veio. Respeita o que ele traz para essa relação. Você pode muitas vezes achar a minha família não tem essas confusões. E a minha família não tem isso.
família dele cheia de problema, esses problemas da tua família, mas não pensa assim. Respeita o que ele traz para essa relação. Alguma coisa boa ele também traz. Assim como na tua família também tem coisas complicadas, e você também trouxe o que é de melhor para essa relação. Respeita o que ele tem, o que ele veio, o que ele trouxe para essa relação. Deixa ele ter voz sobre a própria vida e da família. E leva em consideração, tem homens que simplesmente não têm voz na relação, no seio da família. Tem homens que simplesmente não podem dar opinião, porque se ele falar, é problema em casa. Se ele falar algo que vai contra aquilo que a esposa quer, é discussão. É o que eu disse, a mulher no seu extremo. Ela cansou tanto de ser submissa que agora ela quer ser o topo do topo do topo, aonde Deus não lhe colocou. Deus não te colocou neste lugar. E cada vez que você insistir em ficar neste lugar, cada vez mais a tua relação vai ser pesada, vai ser complicada, vai ser difícil. Então, permita que esse homem tenha voz e decisão sobre essa casa. E se ele disser, Natal nesse ano, o Natal esse ano será em nossa casa, mas você queria que fosse na casa da tua mãe, mas leva em consideração o que ele falou. Senta com ele e conversa. Por que vai ser aqui? O que você está a pensar? Como é que nós podemos, então, definir isso? Eu gostaria que fosse na minha mãe, mas queria entender o porquê. Senta com ele, ouve o que ele tem a dizer. E não simplesmente dizer, não quero saber, vai ser na minha mãe e ponto final. O Natal esse ano será na minha mãe e acabou. E muitas vezes tem acontecido isso, e eu falo porque são coisas que a gente vê no cotidiano, no dia a dia, a deformação dos casais, a deformação dos papéis colocados por Deus. Então, mulheres, não dá para ter tudo. E nós queremos hoje ter tudo. Queremos ser aquela boa zona, a que manda em tudo, a que define tudo. E aí a gente vai olhar nos filmes e na novela e vai dizer: ah, eu queria que meu marido fosse assim. Eu queria um homem que abre a porta do carro para mim. Eu acho isso tão lindo, eu acho tão maravilhoso, mas eu nem sequer deixei ele decidir qual carro iríamos comprar. Mas eu tô querendo que ele abra a porta do carro para mim. Mas eu nem sequer lhe deixo conduzir, às vezes. Ou pego no carro, eu é que digo, olha, pega, estaciona ali, não estaciona aqui. Eu é que estou definindo todas as coisas, mas eu quero um homem que seja tão gentil e abra a porta do carro para mim. Eu quero um homem forte ao meu lado. Nós queremos, claro que queremos, e é assim que Deus fez o homem. Mas essa mulher precisa se colocar também como alguém que quer ser protegida. E a mulher hoje está tão arisca, tão na defensiva, que ela se coloca como eu não preciso de você, eu resolvo sozinha, eu luto as minhas lutas, eu é que sei, mas na hora ela quer, na verdade, um homem que seja forte ao lado dela. Significa que nós estamos falando uma coisa, mas queremos outra. Agimos diferente. Eu quero um homem que elogia, mas eu não crio nem condições para que isso aconteça. Eu quero um homem que sejam ativos e que tomem conta de tudo. Eu estou cansada. O meu marido não resolve nada. Eu, se não me mexer, com certeza nada vai sair do lugar. Mas que tal deixar ele tomar algumas decisões? Ainda que na primeira vez seja um pouco desastroso. Mas ele precisa compreender que é ele que tem que tomar as decisões e não você, porque senão você vai lhe empurrar num papel de bebê nessa relação. E ao invés de ter um marido, você vai ter um filho para carregar o resto da vida, um filho crescido dentro da sua casa, enquanto você está procurando um homem. Se você procura um homem, seja também uma mulher, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, muito obrigada. É até aqui que eu Amém. quero Ô, passar. Glória! Espero que vocês tenham Amém. Amém. compreendido. E quinta-feira estaremos Amém. para dar continuidade.
Grande ensino. Grande ensino. Muito obrigada, muito obrigada.